Atenção, aposentados e pensionistas do INSS. Veja quem deve pedir revisão do benefício em 2022. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando e você está no INSS Sem Segredo, o canal do Grupo INSS Passo a Passo, voltado exclusivamente para os direitos dos aposentados e pensionistas do INSS. Se você é novo por aqui, eu convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e também pedir um joinha aí em troca da informação que a gente vai trazer aqui para vocês, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Você vai saber da lista de quem deve pedir revisão no benefício em 2022 no INSS. Um assunto muito importante, não é só pedir, tem várias variáveis aí que a gente vai explicar nesse vídeo aqui para você. Deixou aquele joinha pra gente? Então vamos ao que interessa. Olha só, o aposentado do INSS que acredita estar recebendo um benefício com erro pode pedir uma revisão ao órgão previdenciário, hoje sem sair de casa. O prazo para fazer a correção na renda é de 10 anos após o pagamento do primeiro benefício. Quem teve a primeira aposentadoria ou pensão paga no mês de dezembro de 2011 tem até janeiro de 2022 para pedir a correção, se houve alguma falha no INSS no cálculo do benefício. A mesma regra vale para quem recebe auxílio-doença. Já o segurado, cujos pagamentos de pensão ou aposentadoria começaram em janeiro de 2012, pode pedir uma revisão até fevereiro de 2022. Quem passou a receber o benefício a partir de 2012 precisa ficar atento, pois o prazo de corrigir a renda, caso haja erro, está se esgotando. Não existe na Justiça um calendário para fazer o pedido de correção do benefício, mas, com o auxílio de especialistas em Previdência, o jornal agora elaborou um calendário para auxiliar o cidadão que acredita estar recebendo um valor mensal menor do que deveria e não quer perder a data de limite do pedido. O prazo para pedir revisão é de 10 anos, chamado de decadência. É o mesmo no INSS e também na Justiça. Para a maioria das revisões, o trabalhador deve fazer a solicitação primeiro no próprio INSS. Só é permitido ir à Justiça após uma negativa do INSS ou se o órgão demorar muito a responder e passar dos prazos legais para um posicionamento sobre o benefício, que é de 45 dias no caso das revisões. Para quem já esgotou as chances de ter um acerto na via administrativa e vai ao judiciário, é necessário ficar atento ao valor dos atrasados da causa. Ao provar que o INSS cometeu o erro, o segurado tem direito a receber as diferenças de até 5 anos antes do período. Esses são os atrasados. As ações previdenciárias de menos de 60 salários mínimos, que dá R$ 66 mil nesse ano de 2021, são abertas no Juizado Especial Federal. Já os processos cujos atrasados somam valores maiores devem ser abertos na Vara Previdenciária Federal e serão pagos por meio de precatórios. Com a PEC, proposta de emenda à Constituição dos Precatórios, que pretende criar um teto para o pagamento dos atrasados do INSS, o prazo para receber os valores acima de 60 salários mínimos após a decisão final do juiz pode mudar, por isso essa PEC não pode passar, pessoal. Tem que pressionar os sindicatos aí dos aposentados e pensionistas para que sejam muito duros com o governo nesse aspecto. Atualmente, o precatório é quitado em até 2 anos após a ordem de pagamento do juiz. Com a PEC, parte do valor pode sair em até 2 anos e o total restante ficar para ser liberado em anos seguintes, conforme o orçamento do governo federal. A PEC já passou na Câmara dos Deputados e agora precisa ser analisada e votada no Senado. Para valer, no entanto, a medida deve ser promulgada em sessão no Congresso Nacional. Não perca o prazo. Olha só, o prazo de 10 anos para pedir uma revisão no INSS começa a contar no primeiro dia do mês seguinte ao início do pagamento da aposentadoria ou da pensão por morte. A revisão do cálculo é destinada à solicitação de uma nova análise do valor do benefício ou do tempo de contribuição considerado ou ainda para a apresentação de novos documentos. Reta final. Quem começou a receber o benefício em outubro de 2021 só tem até novembro de 2021 para pedir a correção. Se a aposentadoria começou a ser paga em novembro de 2011, o prazo para registrar a solicitação acaba em dezembro deste ano. Como pedir? A revisão pode ser pedida à distância e não é preciso ir pessoalmente a uma agência. Acesse o Meu INSS pelo site ou aplicativo,
com o CPF e a senha cadastrada. Na barra de pesquisa, escreva revisão. O sistema pedirá para atualizar seus dados de contato. Clique em atualizar, verifique as informações e altere os dados se for necessário. Se estiver tudo certo, clique em avançar. O INSS fará alertas para explicar que sempre que pede uma revisão, todo o cálculo será revisto e é possível que haja redução no benefício e até perda do direito. Então tem que ficar muito atento com isso, tá, pessoal? Revisão não é só pedir, eu estou insatisfeito porque a inflação está muito alta e tal. Não peça revisão só por esse motivo. Você tem que pegar a carta de concessão ou procurar um especialista em direito previdenciário e verificar lá, será que todos os meus salários entraram? O INSS corrigiu certinho? Tá? Na maioria das vezes, erros de sistema sim é raro, tá? Então, tem que ver direitinho, não peça revisão sem motivo, porque você pode ter aí uma situação inversa, e o INSS ter errado para mais, e aí você ter o benefício reduzido. Isso pode acontecer e muito. Então, fica o nosso alerta para você, tá? A gente está falando de prazos aqui. E o que diz o INSS? O prazo para pedir uma revisão de cálculo é de 10 anos, a contar do primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira aposentadoria. Quando for o caso, o prazo começa a correr do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão que indeferiu o pedido de forma definitiva no INSS. E quais documentos apresentar? Olha só, os documentos variam conforme o tipo de benefício e o erro que se pretende corrigir. Se os documentos não haviam sido apresentados quando o trabalhador pediu a concessão da aposentadoria, os atrasados contam apenas para partir da data do pedido da revisão, a DPR que eles chamam. Nesses casos, considera-se que houve apresentação de novos elementos para o INSS. Exemplos fornecidos pelo próprio INSS. Se o aposentado pede uma revisão para incluir o tempo especial e aumentar o seu benefício, deverá apresentar um PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, que é para comprovar a atividade especial, tá? Insalubridade, essas coisas. Se o segurado solicitar uma revisão para incluir período em que não houve recolhimento da empresa, deverá apresentar declaração da empresa, contra-cheques, alteração de salário na carteira de trabalho e outros documentos que comprovem que as remunerações foram efetivamente recebidas. Documentos para comprovar remunerações, segundo a Instrução Normativa 77 de 2015 do INSS. Contra-cheque ou recibo de pagamento do mesmo período que se pretende comprovar com a identificação do empregador e do empregado, ficha financeira, anotações contemporâneas sobre as alterações de remuneração constante na carteira de trabalho, tá? E previdência social, com a anuência do profissional original ou cópia autenticada da folha de registro de empregados ou da ficha de registro de empregados, onde conste a anotação do nome do funcionário, bem como das anotações de remunerações com a anuência do segurado e acompanhada de declaração fornecida pela própria empresa, assinada e identificada pelo seu responsável. Então, pessoal, é isso, tá? A gente falou aqui do prazo. Fique de olho. Se você tem alguma dúvida, verifique se realmente houve algum erro do INSS que você não concorda, tá? Tem que ter algum erro identificado para pedir revisão. Não peça só por pedir, porque a correção é isso mesmo, a inflação está aí, infelizmente essa é a realidade, e às vezes você pode procurar um problema maior aí para você pedindo uma revisão e tendo o valor do benefício reduzido, caso o INSS tenha errado para mais quando concedeu o benefício para você, tá bom? Se ainda ficou com alguma dúvida, pode deixar no primeiro comentário fixado aqui que a gente vai responder para você. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.